Numa pequena cidade no interior do Pará, eu nasci, cresci e sempre vivi ali. Naquele lugar eu conheci uma história sobre um homem muito rico, proprietário de grandes faixas de terras, um fazendeiro, e no tempo que ele viveu, ele escondeu uma botija muito rica, uma botija muito grande, cheia de ouro, na margem de algum riacho que cortava suas terras. O tempo foi passando, aquele homem morreu, e as pessoas que moravam ao redor, que conheciam aquela história, procuravam incansavelmente por esta botija, mas sem sucesso. Nunca ninguém conseguiu encontrar nem vestígio de onde poderia estar escondida aquela botija, que poderia fazer mudar a vida de muita gente. As pessoas procuravam e, exaustas, acabavam desistindo. Sem sucesso, voltavam para casa e acabavam não mais se interessando por essa história e acreditavam que não passava de simples boato que as pessoas contavam naquele lugar. Mas sempre parecia alguém disposto a procurar aquela botija na margem dos rios que cortavam as terras daquele homem muito rico que morou ali. Depois de muito tempo daquele homem já ter falecido, a família do homem vendeu aquelas terras e o novo proprietário decidiu então alugar uma máquina para poder alargar uma lagoa, para que assim o seu gado pudesse vir até ali para beber água. Era um riacho muito estreito e o homem queria um espaço maior, porque ele tinha muitas cabeças de gado. Então ele fez assim, alugou a máquina e durante vários dias aquela máquina ficou trabalhando ao redor da lagoa, onde seria alargada aquela lagoa para que o gado tivesse um espaço maior para beberem a sua água. O tempo foi passando, alguns dias depois daquela máquina estar ali trabalhando, o dono daquelas terras, o novo dono, o novo proprietário daquele lugar, começou a ter alguns prejuízos. Ele viu que algumas cabeças do seu gado começaram a morrer. A máquina também quebrou várias vezes e durante muitos dias a máquina ficou parada até que os mecânicos pudessem consertá-la novamente. Aquele homem não sabia o que estava acontecendo. Numa certa noite ele teve uma visão. Enquanto dormia, ele viu uma pessoa, um homem já bem de idade, com cabelos bem brancos, se aproximar da sua cama no quarto onde ele estava dormindo, e aquele vulto daquele homem desconhecido começou a falar para aquele fazendeiro, o novo dono das terras, de que ele precisava parar de trabalhar naquele lugar, que aquele serviço que ele estava fazendo de alargamento daquela lagoa estava incomodando aquele homem. Então o novo proprietário perguntou para ele: mas espera aí, quem é você? Como você entrou aqui na minha casa? E aquele homem, já bem de idade, olhava sério para o novo fazendeiro e falava para ele: quem eu sou não importa, eu só estou sendo incomodado com aquele trabalho que você está fazendo na margem do riacho que corta as minhas terras. Então o homem que estava deitado falou para ele: peraí, mas como assim suas terras? As terras agora são minhas, eu comprei, eu paguei, eu tenho todos os documentos registrados em cartório. O homem que apareceu no quarto balançava a cabeça e dizia: você não sabe de nada. Essas terras sempre foram minhas e sempre vão continuar sendo minhas, porque eu ainda estou aqui neste lugar. Já tentaram me tirar daqui, mas eu me recusei a sair. Eu permaneço aqui nas minhas terras e nunca serei lançado para fora delas, porque esse lugar é meu, eu sou o dono daqui e este aviso eu não vou torná-lo a repetir. Já te avisei. Pare de mexer ao redor do riacho. Pare com o trabalho que você está fazendo, senão o negócio vai acabar piorando para o seu lado. Eu não voltarei mais para dar outro aviso. Depois de ter essa conversa, aquele homem começou a desaparecer e sumiu. No dia seguinte, o proprietário daquelas terras acordou, falou para a esposa dele o que
tinha acontecido com ele durante a madrugada, mas ele achava que tinha sido somente um sonho. Ele achava que foi um pesadelo. Por mais que ele tenha conversado com aquele homem, mas mesmo assim ele não conseguia acreditar de que foi uma imagem real, de que foi uma conversa com uma pessoa que realmente entrou ali no quarto dele durante a madrugada enquanto ele estava dormindo. Então o homem continuou fazendo o trabalho de alargamento da lagoa. Os dias passaram novamente e mais algumas cabeças de gado foram encontradas mortas pelo pasto daquele lugar. Até mesmo o maquinista adoeceu, ficou doente, ficou mais de uma semana afastado, não pôde trabalhar ali. Enquanto isso, o serviço continuava parado. O dono daquela chácara era um rapaz muito religioso, então ele reuniu seus familiares e começaram a fazer algumas rezas, algumas orações naquele lugar, pedindo a proteção de Deus. Porque certa vez ele conversou com um padrinho dele e esse padrinho disse que talvez tivesse alguma manifestação demoníaca que estava impedindo ou tentando impedir que aquele homem realizasse o seu trabalho ali naquela chácara, naquela grande fazenda que era na época. Depois dessa conversa que o proprietário teve com o seu padrinho, ele decidiu então fazer algumas rezas e orações naquele lugar, pedindo para que Deus expulsasse aquele demônio, se realmente fosse isso. Porque não era normal. A máquina quebrou várias vezes e alguns dos seus animais estavam morrendo. Eles adoeciam e acabavam sendo encontrados sem vida pelo mato daquela fazenda. Quase todo dia, ou o proprietário ou algum empregado lá da fazenda encontrava um dos seus animais mortos e isso acabou causando muito prejuízo para aquele homem. Depois de muita reza, muita oração, o homem começou a acreditar que ele receberia esse livramento, que realmente era um espírito maligno que veio visitá-lo naquela noite no quarto da casa onde ele estava dormindo. E provavelmente era realmente um espírito do mal que veio somente para assustá-lo, porque depois do trabalho de reza, de oração que foi feito naquele lugar, aquele vulto nunca mais apareceu. Se bem que na noite que eles conversaram, o espírito avisou que ele não mais voltaria naquele lugar para dar outro recado. O tempo foi passando. Depois que tudo estava pronto, a lagoa estava largada, terminou todo o serviço, os animais pararam de morrer também, e o dono daquelas terras soube de que o seu cunhado era um homem muito invejoso. E o seu cunhado morava ali com ele. Morava também dentro da fazenda. E era o seu cunhado que estava envenenando a água dos animais, o que levava os animais à morte. Então não havia uma presença maligna, um espírito do mal que estava causando a doença no seu gado, nos bichos que ele criava lá na fazenda. Os animais eram levados à morte devido ao veneno que o cunhado daquele homem colocava na água que os animais bebiam. Mas o cunhado dele bebia cachaça, ele era viciado. Ele só tinha inveja do que o cunhado dele tinha. Ele queria que o cunhado dele dividisse as terras e desse uma parte para ele também, algumas cabeças de gado. Mas como isso não aconteceu, o dono daquelas terras queria que o seu cunhado trabalhasse ali, morasse com ele sem pagar aluguel, recebia um salário pelo serviço que fazia, mas o cunhado não estava feliz, ele queria mais, ele queria muito mais, então ele começou a causar algum prejuízo, até mesmo na máquina que estava sendo usada para alargar a lagoa, para que as vacas tivessem um lugar maior para beber água. Era o cunhado daquele dono da terra que ia durante a noite até lá e quebrava a máquina, quebrava alguma peça. E foi assim que descobriram que as vacas morreram e os outros animais também, porque bebiam água envenenada por aquele homem, o cunhado do proprietário da fazenda. E a máquina também amanhecia quebrada, porque era tudo provocado por aquele homem invejoso.
O maquinista ficou doente e isso ninguém teve resposta. Talvez fosse uma doença normal, uma doença que acabou sendo pega por ele através da falta de alguma vitamina no corpo, não sei, ninguém soube explicar também por que exatamente o maquinista ficou doente e se afastou do trabalho durante vários dias. Mas o cunhado do homem, aquele invejoso que envenenava a água, ele era viciado em bebida alcoólica e um dia ele acabou bebendo do seu próprio veneno. Ele estava muito bêbado e na hora de tomar mais uma dose, ele acabou confundindo o litro de bebida e ao invés de beber da cachaça que ele tinha guardado lá no meio do mato, ele bebeu da garrafa onde estava depositado o veneno que ele usava para envenenar a água do gado. E aquilo causou a sua morte. Ele foi encontrado por um dos empregados da fazenda caído na margem do riacho. Aquele vulto, aquele espírito nunca mais apareceu para o fazendeiro. E a história da botija ainda continua sendo contada por muitas pessoas, porque até hoje ninguém a encontrou naquele lugar.